Isaías capítulo 21. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita. O horror apavora-me a noite que desejava. Se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão, meu senhor, sobre a torre de vigia. Estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumar, gritam-me de Seir. Guarda, que houve de noite. Guarda, que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedani. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas desembainhadas, e de diante do arco armado e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos do assalariado, desaparecerá toda a glória de Quedar, e o restante do número dos flecheiros. Os poderosos dos filhos de Quedar serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subistes ao telhado? Tu cheia de clamores, cidades turbulentas, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou a aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntaste as águas do tanque de baixo. Também contaste as casas de Jerusalém, e derrubaste as casas das fortalezas e os muros.
Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho. Porém, não olhaste acima para aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor, Deus dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será espiada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebina, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui, ou a quem tens tu, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a tua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o seu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Isaías capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouvirem as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores das ilhas. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe de peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos os negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordem contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas.
e disse: Nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida Virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Vai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimentas duráveis. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador quanto ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraqueceu e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pranteiam o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinhos, a bebida forte será amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam e ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta de vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Porque assim será no interior da terra e no meio dos povos, como sacudidura de oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao monte do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente. Assim os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas dos altos estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é removida a terra. E todo cambaleará a terra como ébrio,
e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, e perante os seus anciões, gloriosamente. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdades e firmezas. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessura da nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá nesse monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha do monturo. E estenderá as suas mãos por entre eles, como as estendes o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas nos seus muros, abatê-las e derrubarás por terra até ao pó. Glória a Deus.